Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é Fred Bizu em mais uma resolução de exercícios na nossa sequência de soluções online e dando continuidade à AV1 da segunda série B, vamos para a quinta questão, questão 5, última questão da AV1 da segunda série B, que diz o seguinte: uma raposa avista um cacho de uvas em uma parreira sob um ângulo de 30 graus, formado com a horizontal. Então, preguiçosamente, ela se levanta, anda raiz de 3 metros em direção à base da parreira e olha para as uvas sob um ângulo de 60 graus, como mostra a figura a seguir. Nessas condições, a altura H do cacho de uvas em metros é. E aí ele fornece algumas alternativas aqui para se referir à altura da parreira, que é essa altura aqui. E só reproduzindo o que foi dito nas entrelinhas, aqui está a raposa, ela olhou o cacho sobre o ângulo de 30 graus, andou raiz de 3 até esse ponto, onde ela olhou o cacho novamente sobre o ângulo de 60 graus. E aí com esses dados, esses dois ângulos, a distância dessa primeira olhada para a segunda olhada, ele quer que você diga quanto é que vale essa altura da parreira, na verdade. Bom, para entender melhor, eu refiz aqui o desenho, certo? Para ficar mais ilustrado, onde a gente vê aqui a raposa olhando para o cacho de uva aqui na parreira, sobre um ângulo de 30 graus. Ela vai andar até essa distância aqui, raiz de 3 metros, vai olhar novamente a parreira sob um ângulo de 60 graus. E aí notamos que temos alguns triângulos envolvidos nessa problemática da raposa e do cacho de uva. E aí, se analisarmos o primeiro triângulo, deixa eu botar aqui para o lado um pouquinho, se analisarmos o primeiro triângulo, nós temos essa situação aqui, ó, um triângulo, certo? Onde possui um ângulo de 30 graus aqui, um ângulo reto aqui e um ângulo aqui. Esse triângulo é o triângulo maior aqui, ó. Esse triângulo maior, onde aqui estaria o cacho de uva, e esse ângulo seria esse ângulo inteiro aqui. Você vê que tem uma divisão aqui, e você tem dois ângulos aqui. Esse aqui seria a soma desses dois ângulozinhos. E aí, como se trata de um triângulo retângulo, e já possuímos desse triângulo retângulo um ângulo, sabemos que esse outro ângulo é o complementar. E aí achamos ele fazendo essa subtraçãozinha simples aqui. 90 menos 30 igual a 60, porque a soma de todos os ângulos internos de qualquer triângulo é 180. E quando se trata de um triângulo retângulo, basta entender que esses dois ângulos aqui são complementares. Então a soma deles precisa dar 90. Então resta saber que esse cara aqui vale 60 graus. Beleza? E se analisarmos o menor triângulo, esse triângulozinho aqui, esse triângulo, ele vai ser justamente esse triângulo aqui interno, onde a raposa dá a segunda olhada no cacho sobre um ângulo de 60 graus. E aí notamos também que esses dois ângulos são complementares, e aí temos aqui 30 graus esse ângulo daqui, certo? Ficando com a situação exatamente assim. Esses dois ângulos aqui estão aqui representados, onde o todo vale 60 graus e o daqui vale 30 graus, como a gente provou aqui por ser complementar desse daqui. Então, esse outro ângulo que está faltando também vai ter 30 graus. E aí nós temos 30 graus aqui e 30 graus nesse triângulozinho, nesse ângulozinho aqui desse vértice. Ou seja, esse triângulo aqui, que não é retângulo, ele é um triângulo bem característico, porque ele possui esse ângulo igual a esse ângulo aqui. E se nós temos um triângulo que possui dois ângulos iguais, isso quer dizer que esse triângulo tem mais outra coisa, mais outros dois elementos que também são iguais. Ou seja, ele possui os dois lados também iguais. Esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui.
Ou seja, esse é um triângulo isósceles, possui dois ângulos iguais e possui dois lados iguais. Estamos acostumados a ver o triângulo isósceles geralmente nessa posição aqui, né? Dessa forma aqui, mas o triângulo ele pode vir em qualquer posição no plano, inclusive nessa que a figura nos trouxe aí, certo? Então, com isso, já diminuímos a nossa problemática para este triângulozinho aqui, ó, que é esse triângulo menor aqui de dentro. Ele está aqui representado. O ângulo de 60 graus, que é esse ângulo aqui, que é esse ângulo aqui. O ângulo de 30 graus, que é esse ângulo aqui, que a gente descobriu, ele está aqui, 30 graus. E esse lado que vale raiz de 3 metros, certo? Por ser isósceles, ele é igual a esse lado aqui. Certo? Então é uma construção matemática que exige bastante que a gente explore os elementos do triângulo, partindo pelos ângulos internos, analisando seus lados, analisando se o triângulo é retângulo ou não, e assim a gente vai diminuindo a nossa problemática. Agora ficou mais fácil, porque qual a relação que eu posso envolver esse ângulo, o cateto oposto e a hipotenusa? Ou qual a relação que eu posso envolver esse ângulo, o cateto adjacente e a hipotenusa? Nós temos duas razões trigonométricas que favorecem a nossa solucionática aí do problema. São essas aqui, ó, onde o seno de 60, o seno desse cara aqui, vai ser igual ao cateto oposto, H, tá aqui, sobre a hipotenusa raiz de 3, tá aqui. Ou o cosseno desse ângulo aqui, de 30, que vai ser exatamente o cateto adjacente H, tá aqui, sobre a hipotenusa tá aqui também. Então, tanto faz ir pelo seno ou pelo cosseno, vamos chegar no mesmo resultado. E até mesmo porque o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E com isso, nós temos raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 igual a H sobre raiz de 3. Multiplicando a raiz de 3 pela raiz de 3, né? Passando esta raiz de 3 para o outro lado, multiplicando, vai dar 3 sobre 2. Então, H fica 3 sobre 2. E dividindo 3 sobre 2, chegamos a 1,5 metros, que é exatamente a letra B. Certo, pessoal? Se liga no canal. Fiquem atentos às próximas soluções online e até lá!